Bom, pessoal, para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho. Isso aqui é um complemento, né, na verdade, mas esse assunto está muito em voga e isso influencia, inclusive, as relações comerciais com o Brasil diretamente. Essa, essa briga da China com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a China, aí que já vem se arrastando há 2 anos. Né? Acho que é desde 2018 que a relação entre essas duas maiores economias do mundo elas começam a ter todo um desgaste comercial, político, e esse desgaste ele começa efetivamente com ações do governo dos Estados Unidos. E aqui a gente pode esclarecer de várias formas, sempre com um olhar de comércio internacional, os porquês disso daí. A primeira coisa que tem que ser entendida é os Estados Unidos, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele começou a terceirizar demais atividades, tanto industriais quanto de serviços, para a China. Por quê? Porque o custo era menor, o mercado interno dele se tornava mais competitivo e eles acabaram, como todos os outros países fizeram em realidade, transferindo para a China essa questão da atividade industrial, ficando mais com a parte de serviços e, obviamente, indústria também. Os Estados Unidos ainda é muito forte nisso. Mas muita coisa foi para a China, para quê? Para redução de custos. O mundo passou por alguns anos, pessoal, desde o final, do meio da década de 90 para cá, com essa questão de redução de custos muito forte, custos de produção, voltar à redução de custos lá na cadeia de produção, lá atrás, não só na ponta, na venda. E isso ocasionou o quê? Esses países, quase todos os países, buscassem países com uma produção mais barata, envolve mão de obra com um custo menor, que são os países asiáticos, como o Vietnã, como a China, ali Filipinas, enfim. E a China, com essa mudança de paradigmas, onde todos começaram a olhar para lá, a terceirizar sua mão de obra, a terceirizar a questão da produção, principalmente os Estados Unidos, ela começou a crescer como potência. E ela fez um trabalho desde 1985 para cá. Se vocês pegarem mais ou menos a história da China, ela faz um trabalho, ela faz um planejamento de longo prazo para realmente se tornar uma potência 35, 40 anos depois. E ela consegue se tornar uma potência mundial. Ela já começa lá atrás incorporando essa terceirização de mão de obra, mas não de uma forma tão grande. A Nike foi uma das primeiras, como eu falei, a terceirizar a mão de obra na China. Fábricas de tênis, né? O Phil Knight, que era o dono da Nike, e começa a olhar empresas chinesas que poderiam fazer tênis, porque ele estava com uma dependência muito grande do Japão e já não estava mais dando certo. E ele tinha dependência também de outros países que a qualidade ou o custo, ou a qualidade caiu ou o custo aumentava, e ele começa a olhar a China. Então a China ela vem nessa toada de crescimento. E chegou uma hora que, obviamente, de tanto ela crescer, de tanto ela se impor no comércio mundial, o inevitável aconteceria. Ela começou a bater de frente com a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. E bater de frente de forma séria, economicamente falando, porque hoje os maiores olhares, eu digo para vocês que a maior guerra que tem é a guerra comercial. É para ver quem realmente vai dominar o comércio mundial, para ver quem vai ser muito relevante no comércio mundial. E a China se mostrou um adversário para os Estados Unidos muito forte. Até o governo Obama, isso era olhado de uma forma não muito agradável para eles, mas ações não eram tomadas no sentido de se começar abertamente uma guerra comercial, relações complicadas comerciais com a China. E o Trump não, o Trump ele define que essa vai ser uma das jogadas no tabuleiro de poder dele, do jogo econômico dele, do governo dele, e ele vai para cima da China. Para quê? Para fazer frente de novo, para tentar retomar o que ele entende ter perdido lá atrás, que é essa hegemonia no comércio mundial. E isso faz parte do jogo, não tem jeito. Então, a partir de 2018, você começa a ter entraves muito fortes de China e Estados Unidos, realmente briga de gente grande, briga de cachorro grande. Essa briga ela começa lá atrás com a questão de sobretaxar produtos, criar esses conflitos. Então, os Estados Unidos começa a criar uma taxa a mais com o produto chinês para tentar conter a importação daquele produto.
A China vai lá e faz uma retaliação também, criando sobretaxa para produtos americanos. E essa discussão vem se desenrolando, né? Ela vem acontecendo de forma muito incisiva. Aí tem momentos de trégua, o Trump e o presidente chinês vão lá, dão a mão, depois o pau canta de novo. Por quê? Porque faz parte do jogo das relações comerciais internacionais. Eles não estão brigando para tentar novos mercados, como, por exemplo, o Brasil quer fomentar mais negócios, aumentar a participação. Outros países também querem fomentar mais negócios. O próprio bloco do Mercosul também quer fomentar negócios, aumentar a participação. Não, eles estão brigando por uma hegemonia mundial, para ver quem é que manda. E isso, para nós, dentro de uma visão de comércio internacional, é importante a gente ficar de olho. Por quê? Porque isso afeta toda a economia global, isso afeta os negócios, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. De forma positiva por quê? Porque se a China para de comprar alguma coisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um grande produtor de agronegócio também, ela pode começar a olhar para o Brasil, pode aumentar o volume de negócios da China com o Brasil. Por que não? A partir do momento que ela fecha um mercado em retaliação aos Estados Unidos, ok, não vou mais comprar de você porque você também está me ferrando, aumentando os impostos dos meus produtos que são vendidos para vocês, eu passo a comprar do Brasil. Então isso pode ser algo bom. Ou também pode ser algo ruim, porque a partir do momento que os Estados Unidos começam esse embate comercial com a China, ela pode começar a procurar produtos em outros países, principalmente se forem commodities, que são produtos que são regulados pelo mercado mundial, e esses preços aumentam. Consequentemente, o Brasil, como importador, começa a sentir. Vai sentir o impacto dos preços. Como exportador, vai ser bom, porque ela vai procurar outros mercados. Estou aqui, sou um mercado potencial, o preço aumenta, eu ganho, mas quando eu preciso importar, e o Brasil importa bastante, ele tem muita dependência, ele não é autossuficiente, aliás, nenhum país é autossuficiente em tudo, eu vou ter esses problemas também. Por quê? Porque eu vou ter aumento de preços, eu vou ter impacto de preços, isso é complicado. E nós chegamos também a ponto de fecharem embaixadas, Estados Unidos mandando fechar a embaixada da China em Nova York, acusações de espionagem, o Trump segurando a Huawei, proibindo nos Estados Unidos, porque dizia que fazia espionagem. Agora ele está criando o caso com o TikTok também, não está deixando entrar, mesmo a Microsoft tentando comprar, ele está dizendo que não é bem assim, eu não vou aprovar, porque tem toda uma estratégia política por trás também, a China hoje é o inimigo a ser batido, vamos dizer assim. Então tudo isso impacta. E eles estão preocupados, os Estados Unidos, com a concorrência da China em muitas áreas, só que o maior receio dos Estados Unidos, e aí você percebe como o comércio internacional é muito interessante, e como os diversos atores no comércio internacional dão a regra do jogo, o maior medo hoje é tecnologia. Os Estados Unidos estão com medo da tecnologia chinesa, que é a inteligência artificial, é o 5G, entre outras. Por quê? Porque ele quer preservar também o Vale do Silício. As empresas americanas, como uma Tesla, como uma Microsoft, como uma Apple, estão entendendo? Então, tem um protecionismo, e protecionismo faz parte do jogo de comércio internacional. É quando o país começa a ter algumas atitudes em relação aos produtos de outros países para preservar o seu próprio mercado. Então, o protecionismo em relação à China, o protecionismo americano em relação à China está muito forte, porque quem dá esse primeiro passo para essa disputa comercial com a China são os Estados Unidos. Isso está claro. Isso afeta o Brasil? Afeta. No lado bom, no lado ruim. Lado bom porque podemos vender mais. Lado ruim porque alguns produtos podem aumentar e a China entrar muito forte no mercado, quebrar esse equilíbrio de ela ter que procurar em outros países que muitas vezes fornecem para o Brasil, e esses países falarem, ok, eu vou primeiro priorizar a China e depois Brasil. Isso também traz um impacto, e isso aconteceu em produtos e EPIs para a saúde aí no começo da pandemia. E nós vimos, China era a prioridade, Estados Unidos era a prioridade, e o mundo que se coce, eles que lutem, porque o foco foi justamente essas duas grandes potências. É óbvio, eles têm dinheiro para gastar, eles têm uma economia muito mais aquecida do que a nossa, então eles têm mais poder de fogo para negociar. Vi de vacinas, o governo americano gastou 2 trilhões já para as possíveis vacinas aí que estarão prontas dos laboratórios.
Então eles têm muito poder de fogo, nós não temos. E poder de fogo, pessoal, poder financeiro, é também um atributo que tem que ser levado em conta na negociação internacional. Porque quem tem mais dinheiro efetivamente pode mais. Né? Ele consegue dar as cartas nesse jogo do comércio internacional, isso tem que ficar muito claro. Então, se ele consegue dar as cartas, é óbvio que ele vai ter mais poder de negociação. Então, tem tudo isso. Uma outra coisa também que tem uma disputa muito forte dos Estados Unidos com a China é a questão de liderança global, né? Então, os políticos americanos eles estão um pouco preocupados com isso daí, né? Principalmente nessas áreas. E como os Estados Unidos sempre foi o provedor de tecnologia e armas também nas últimas décadas no mundo, quando você acaba quebrando esse equilíbrio, no caso da visão americana, eles entendem que a China pode começar o que a gente chama de escrever as regras, né, de como o mundo funciona, de como o mercado funciona, e isso acaba preocupando também os Estados Unidos, acaba preocupando também os políticos americanos, não só a presidência. Então há toda uma pressão. Então, tem uma questão de deter a China nessa expansão econômica, nessa questão política, geopolítica, nessa questão tecnológica, né? Os Estados Unidos entendem hoje que tem um rival muito forte, muito avançado nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de controle do mercado mundial. Eles talvez não estivessem preparados para esse crescimento da China. Eles perceberam que a China realmente pode dar as cartas, a China realmente é um país que veio para brigar, que é um adversário grande no comércio mundial. Tudo isso tem a ver com a nossa disciplina, porque nós estamos falando nessas duas primeiras unidades da questão, nessas duas, a unidade 2 e 3, porque a 1 nós falamos um pouco sobre os blocos, óbvio, mas também tem a ver, porque está tudo ali na negociação internacional, e ela puxa o comércio internacional, tanto numa negociação com blocos, que aí entraria a unidade 1, quanto nas características de negociação de cada povo, e falando de China aqui, quando eles detêm uma hegemonia global, como eles estão querendo, as características de negociação também mudam, porque eles cada vez mais terão força numa mesa de negociação. E os outros players, o outro lado na negociação internacional começa a perder muita força, porque você não tem a hegemonia política que eles têm, você não tem a hegemonia global que eles têm, do comércio global, você não tem o poder financeiro que eles têm, a força tecnológica que eles têm. Então tudo isso acaba comprometendo também mesas de negociações. Por que não? É óbvio, se você tem um adversário, no bom sentido, numa negociação desse tamanho, o comportamento dele numa mesa de negociação será muito diferente, porque ele já entra numa posição ganha-perde. Ele ganha, nós perdemos. Então cabe ao negociador internacional brasileiro, cabe a nós numa mesa de negociação, seja de compra, seja de venda com a China, saber trabalhar essa questão do tamanho deles, da importância e da relevância global deles, saber também entender numa mesa de negociação essa questão dessa briga com os Estados Unidos, o quanto isso impacta a nossa negociação, o quanto isso vai impactar nos preços daquilo que nós estamos negociando, seja na compra, seja na venda, não importa. O quanto isso também vai impactar lá na frente na questão da cadeia logística com esses países, que a partir do momento que ele tem uma hegemonia maior, ele terá a maioria das rotas de comércio, como tinha na Idade Média ali, era Portugal e Espanha, depois Inglaterra, e aí a China começa a tomar essa rota do comércio mundial. Tudo isso, pessoal, tem que ser analisado dentro das características do povo chinês, e aí eu toquei nesse assunto, quis abordar esse assunto aqui, dessa disputa política e comercial e tecnológica com os Estados Unidos, porque ela vai afetar sim o comércio mundial, ela vai nos afetar sim nessa relação comercial com eles, e lembre-se que eu falei desde o começo, para você ir para uma mesa de negociação com qualquer cultura que for, você tem que ir muito bem preparado, com todas as informações muito bem definidas, saber como você vai negociar e qual é a sua estratégia de negociação. Não basta só entender a cultura do povo, tem que entender qual é o papel dele dentro do cenário global, que você possa efetivamente fazer uma boa negociação.